Rende demais e é mais simples do que você imagina. Agora você vai fazer em casa e comer essas carolinas aqui iguaizinhas da padaria até enjoar. Vem comigo! Aqui na panela com fogo ainda desligado, você vai colocar meia xícara de água, meia xícara de leite. Lembrando que a minha medida de xícara aqui é de 240 ml, tá bom? Uma colher de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de manteiga ou de margarina. E agora sim, a gente vai ligar o nosso fogo e vai mexer isso daqui até que a manteiga esteja completamente derretida. Se você quiser essa quantidade aqui em gramas exatas para não correr o risco da sua receitinha e não dar certo, é só você dar uma olhadinha aqui embaixo que eu vou deixar para você tudo descrito bonitinho para você fazer sem erro nenhum. Prontinho, derreteu e agora sim, olha, tudo de uma vez só. Você vai botar 1,5 xícaras de farinha de trigo. O meu fogo ainda tá ligado, tá bom? Agora sim, olha, você vai misturar isso daqui até virar essa massinha que eu já vou te mostrar. A gente vai cozinhar isso daqui até ele ficar assim, olha, tá vendo? Parece até massa de coxinha. O ponto é esse daqui. Ele começa a se desgrudar completamente, tá vendo? Ele fica uma bolinha assim e ele não cola mais no fundo da sua panela. Aí a farinha de trigo tá bem cozida e tá no ponto certo. Aqui na batedeira eu tô usando esse batedor de raquete. Se você não tiver esse batedor aí na sua casa, pode fazer aí na mão com a espátula mesmo, que também vai dar certo do mesmo jeito. Só tem que ter aí força no braço. Com a minha massa ainda quente, acabei de tirar ela lá da panela, vou colocar aqui na minha batedeira e vou deixar ela bater assim, pura, sem nada, porque eu quero que ela fique mais fria, tá? Se eu acrescentar o próximo ingrediente aqui com ela quente, não vai dar certo. Deixei batendo aqui até ela ficar bem morninha. E se você deixar ela esfriar na temperatura ambiente, ela vai criar uma casquinha e vai ressecar, e não é isso que a gente quer, tá? Aqui eu tenho 4 ovos, tá bom? Dei uma batidinha nesses ovos para eles se misturarem junto com a gema e a clara. E agora, aos pouquinhos, nós vamos adicionar na nossa massa. A nossa massa tá muito seca, a gente secou ela na panela. Esses ovos vai trazer para ela toda a quantidade de líquido e da liga que a gente precisa. Então tem que ser assim, olha, aos pouquinhos. Por que eu coloquei aproximadamente? Pode ser que você não use todos os 4 ovos, tá? Pode ser que a sua massa precise um pouquinho de menos ovos ou às vezes até um ovo a mais. Tudo vai depender da farinha de trigo que você utiliza. Então vai assim, olha, colocando aos pouquinhos e eu já vou te mostrar qual é o ponto certo. Olha só, o ponto é esse aqui, tá vendo? Olha só, você puxa assim com a mão, ele forma um fiozinho, ele tem essa liga de um fiozinho. E olha só como sobrou aqui mais ou menos meio ovo, não coloquei tudo, tá? É super importante você entender esse ponto. Aqui eu tenho uma assadeira que eu virei ela de cabeça para baixo, coloquei um papel manteiga por cima e com a ajuda aí de um saco de confeitar, você só vai assim, olha, pingando as suas carolinas. O tamanho é do jeito que você quiser. Aqui eu tô fazendo aquelas tradicionais mais redondinhas, mas se quiser fazer bomba, aquelas bombas de chocolate de padaria, é só você fazer de comprido que vai dar certo do mesmo jeito. Olha que receita legal e que dica top, gente! Você vai ver a quantidade que isso daqui rende, tá? Rende e rende muito! Olha só, tá vendo que elas ficaram com essa pontinha aí pra cima? Se a gente deixar essa pontinha, ela vai ficar queimadinha no forno e a gente não quer isso. Então, ó, é só molhar o dedinho na água e apertando que toda essa pontinha se amassa e vai ficar tudo 100%. Vou levar para assar no forno a 180 graus por cerca de 30 minutinhos. E olha só como que ele saiu, tá? Aqui o meu forno estava um pouquinho mais de 180, tá vendo? Ele deu até uma douradinha a mais no fundo.
eu gosto dele um pouquinho menos, mas é só você vigiar. Ficou douradinho por cima, tá pronto. Com bico de confeitar, eu tô só fazendo um furinho aqui na parte de baixo para facilitar depois na hora de rechear. Tá vendo como que ele fica bem oquinho por dentro? Assim vai ajudar bastante depois. Aqui eu tenho doce de leite, que eu botei aqui um bico de confeitar qualquer mesmo, só para me ajudar. E agora é aquela horinha gostosa, é hora de rechear. É só você colocar o bico lá dentro, apertar e vai rechear toda a sua Carolina aí com doce de leite. Se quiser também pode usar uma ganache de chocolate ou o que você mais gostar, um creme belga, vai ficar incrível, tá? Vou fazer isso aqui com todos eles. E agora, para dar aquele toque final, a gente vai dar uma mergulhadinha aí na ponta dela no chocolate derretido. Aqui eu tô usando a cobertura fracionada de boa qualidade, tá bom? Faz isso com todas elas. E ó, só para te lembrar que aqui não estão todas as que renderam não, tá? Eu tô fazendo essas aqui, mas eu tô com mais lá no forno. Aquela travessa, aquele tabuleiro que você me viu pingando as Carolinas, renderam 2 tabuleiros daquele. Olha o tanto que rende, tá? Então, enquanto esse aqui tá pronto, já tem mais um lá no forno, tá bom? Faz aí, gente, de verdade. E volta aqui para me falar se deu certo ou se não deu. É bem simples, rapidinho de fazer e fica delicioso. Aqui, uma bandejinha com 5 Carolinas dessa daqui não é menos de R$5, gente, é caro demais. E a gente come isso daqui que nem vê. Então faz aí em casa que agora você vai comer Carolina como se fosse pipoca. Olha que delícia! Vou partir uma aqui para você dar uma olhadinha como que ela fica por dentro. Olha só que legal! Faz e me conta, tá? Espero que vocês gostem, família! Um super beijo e não esquece, hein? A gente sonha, mas é Deus que realiza. Tchau! Até amanhã com mais uma receitinha assim, olha, deliciosa, super fácil e simples demais de fazer. Um beijo!